Capítulo 28. Enquanto a avó desaparecia, Emily pôde perceber outras entidades em condições deploráveis que a meia distância lhe dirigiam impropérios e ameaças. Pela primeira vez, em plena consciência, via aquelas tristes figuras. Entretanto, tomada de um novo sentimento, ela pediu a Deus que a amparasse e também aquelas criaturas. Sentada, fitava longamente o mar e, ao entardecer, que se fazia majestoso e belo, elevou o pensamento a Deus, sentindo uma leveza interior antes desconhecida, e agradeceu ao Criador pela vida. Deleitava-se com a beleza do mar, quando de súbito se lembrou de Lucrécia. Levantou-se então decidida, com forças renovadas e intensa vontade de prosseguir, de lutar, de viver. Voltou para a casa dos amigos que a abrigavam e os encontrou reunidos na sala. Sara abraçou-a carinhosa. Estava preocupada com você, Emily. Onde esteve? Algo aconteceu comigo esta tarde. Depois de caminhar até esgotar minhas energias, adormeci. Acho que sonhei com minha avó Heloise. Ela me levou a algum lugar que não me recordo. Tenho apenas fragmentos de imagens em minha mente. Sinto que depois desse inexplicável encontro, novas emoções me envolvem, como se emergissem de algum lugar dentro de mim mesmo. Sei agora que estou onde deveria estar e que tenho de prosseguir nesse caminho em que a vida me colocou. Será que consegue me compreender, Sara? Posso compreendê-la muito mais do que imagina. Agora, sente-se aqui ao meu lado. Precisamos dizer-lhe algo. Emily percebeu que toda a família de Sara a olhava de forma diferente. Seu esposo, sua filha Susana e seus filhos Henrique e André. Acatou o pedido da amiga e sentou-se no sofá. Notou então que Sara tinha os olhos vermelhos da mesma forma que o esposo. O que aconteceu? Algum problema? Sara segurou as mãos de Emily e lhe disse: há algo que precisa saber. O que foi? Por que estão assim tristes? O silêncio se instalou na sala e Sara hesitava ante a revelação que deveria fazer. Foi Emily que, ansiosa, insistiu. Por favor, estão me deixando angustiada. O que houve? É possível me contarem logo? Algum problema com Lucrécia? Sara, olhando-a firme nos olhos, apertou mais suas mãos e disse: Emily, você precisa ser forte mais uma vez. Precisa sustentar-se nessa experiência maravilhosa que teve hoje e seguir seu caminho, haja o que houver. Emily não desviava de Sara os olhos imediatamente cheios de grossas lágrimas que precipitavam pela face e pingavam nas mãos unidas das duas. O que houve, Lucrécia? Perguntou por fim Emily, pressentindo a resposta. Está doente? Lucrécia passou muito mal na prisão. Ninguém pôde explicar o que houve, mas nós sabemos que nada acontece sem que a providência divina permita. E o que houve? Onde ela está? Onde está Jairo? Diante do mal-estar de Lucrécia e sem saber o que fazer, eles soltaram temporariamente a ambos. E estão no hospital? Não, Lucrécia está em casa. Soltando-se das mãos carinhosas da amiga, Emily se levantou dizendo: Pois então vamos imediatamente vê-los, precisamos ajudá-los. Emily, sente-se, por favor. Não, precisamos ir já. Há amigos nossos lá e logo nos juntaremos a eles. Mas antes precisa saber que Lucrécia está realmente muito mal. E por que não está no hospital? Emily, não há esperança de recuperação. O médico aconselhou Jairo a deixá-la em casa. Meu Deus, não é possível. Na última vez em que a vi estava tão bem. As lágrimas não cessavam de descer pela face de Emily, que começava a revoltar-se pela situação daquela que tanto a ajudara. De repente, viu a figura doce de Lucrécia, envolvida por suave luz, entrar na sala. Espantada, observou os outros à sua volta, buscando verificar se também haviam.
Sara correspondeu com a cabeça e disse: ela veio ver-nos em espírito. Lucrécia, olhando melancolicamente para Emily, falou: não se atemorize nem desanime. Nunca se esqueça de que está na terra por uma razão. Portanto, prossiga realizando e construindo, confiando em Deus e apoiando aqueles que de você necessitarem. Ainda que lâminas afiadas da maldade e da incompreensão a firam, lembre-se de que somos sempre testados naquilo em que já erramos. Portanto, haja o que houver, não desista. Deus a estará amparando através de muitos mensageiros. Aproveite a oportunidade que Ele lhe concedeu e prossiga confiante. Emily chorava profundamente comovida. Lucrécia a aconselhou: não chore, sinto intensa paz em meu coração. Deixo a terra consciente de que cumpri meus deveres para com o Criador. Embora a dor me visitasse muitas vezes, Deus, bom e misericordioso, abriu portas e mais portas de consolo e amparo, ajudando-me a cruzar a jornada com êxito. Desejo agora que Ele a proteja e fortaleça. Lucrécia se dirigiu a Sara. Obrigada, querida amiga, por ter sido as mãos de Deus sobre a terra e me socorrer. Deus a abençoe. Emily tentou dizer alguma coisa, porém a imagem desapareceu em meio ao grupo. Ela olhou desesperada para Sara em busca de uma explicação diferente da que já sabia. A amiga abraçou-a apertado e disse: Lucrécia se foi, Emily. Agora Jairo precisa de nós, mais do que nunca. Vamos nos juntar a ele depressa. Sem dizer nada, Emily sentou-se e aguardou os preparativos da família. Depois, saiu com eles em direção à pequena casa de Jairo. Caminharam em silêncio pela trilha escura que os levava da vila até a casinha à beira-mar. Ao se aproximarem, perceberam intensa movimentação. Alguns amigos chegavam e outros saíam. Quanto mais perto, mais descompassado batia o coração de Emily. Os pensamentos se atropelavam e a emoção parecia querer engoli-la. Contudo, as palavras de Lucrécia ainda ressoavam em seus ouvidos e lhe davam forças. Quando entraram, um amigo confirmou o que já sabiam. Lucrécia não resistira. O coração, aparentemente fraco, não mais funcionava normalmente, e há cerca de 2 horas havia parado por completo. Ela se fora. Emily caminhou devagar pela sala e entrou no pequeno quarto. Jairo acariciava o rosto inerte da esposa sem chorar. Em suas mãos, o exemplar do Novo Testamento que tantas vezes vira Lucrécia lendo. A jovem parou à porta do quarto, sem poder mover-se ou falar. Jairo, ao vê-la, caminhou em sua direção, abraçando-a em lágrimas comovidas. Ela permaneceu parada, sem saber o que fazer, dominada pela dor e pela emoção. Jairo então estendeu-lhe o livro. Ela pediu que lhe entregasse o Novo Testamento. Queria que ficasse com você. Pegando o pequeno livro, Emily sentiu-se tomada pelo desespero. Jairo disse: ela amou muito Emily e desejou ardentemente que você encontrasse o caminho do bem e do amor. Abraçada a ele, Emily chorou sentida e longamente. A noite arrastou-se lenta. A manhã trouxe os primeiros raios do sol. Ao final da tarde, depois de realizado o funeral, Jairo se despedia de Sara e do marido, que lhe pedia: venha conosco, Jairo, só por alguns dias. Não quero me afastar daqui, vou ficar. Este é meu lugar. Apenas por alguns dias, até que se recupere do choque desse momento doloroso. Jairo resistia. Então Emily, pegando-o pelo braço, disse: não se preocupem, vou tomar conta dele. Você tem de voltar com Sara, precisa continuar escondida. Não, Jairo. Vou ficar aqui e cuidar de você. Não posso deixá-lo sozinho. É o mínimo que posso fazer por Lucrécia.
Não importa o que disserem, vou ficar. Mas estão à sua procura, é perigoso. Vamos enfrentar com coragem o que nos está destinado, não é mesmo? Não foi isso que Lucrécia nos ensinou? Deus haverá de nos amparar. Vou ficar. Diante da firmeza com que Emily se dispôs a ficar, os amigos sentiram que não havia nada a fazer ou falar. Conformada, Sara despediu-se dela com um longo abraço. De braço dado a Jairo, Emily retornou silenciosa. Gostaria de dizer tantas coisas. As palavras lhe morriam na garganta e se manteve calada até regressarem à casinha. Quando entraram, Jairo disse: Agradeço sua atenção, mas você não tem de ficar comigo, não tem nenhuma obrigação, Emily. E quem disse que é por obrigação que desejo ficar? Sinto vontade de estar aqui com você, perto de tudo que me trouxe de volta a esperança de viver, Jairo. Deixe-me ficar, por favor. Sei que tinha muitas resistências à minha presença aqui. Apenas receava por nossa segurança. E com toda a razão, vejo o que foi acontecer por minha causa, por minha culpa. Se não tivesse aparecido, não teria trazido meus problemas para vocês. Não teriam sido presos e quem sabe Lucrécia ainda estaria aqui. Lucrécia tinha o coração enfraquecido. Não foi a primeira vez que se sentiu mal por causa disso. As dificuldades e experiências pelas quais passou a oprimiam muitas vezes. Ultimamente, ela estava feliz como há muito não havia. Não, Emily, não creio que tenha sido a prisão o problema. Além do mais, ficamos lá pouco tempo e logo ela começou a se sentir mal. Talvez estivesse preocupada com medo e por isso teve a crise. Não sei, talvez não. Eles a maltrataram? Não desta vez. Em Marrocos, sim, ela havia sofrido muito enquanto esteve presa. Em silêncio, Emily pôs-se a organizar a casa, recolocando utensílios em ordem, exatamente como vira Lucrécia fazer. Jairo permaneceu longo tempo observando a jovem mover-se suavemente pela cozinha e pensou em como ela se modificara. Muito pouco sobrara da jovem arredia e rebelde que Lucrécia recolhera à beira do penhasco. Emily havia se transformado. Na manhã seguinte, Jairo encontrou o café pronto e Emily sentada perto da janela, lendo o pequeno volume do Novo Testamento que ganhara. Depois de dar-lhe bom dia, ela disse, sentando-se ao seu lado na mesa: Jairo, não gostaria de aprender a ler? Eu poderia ensiná-lo. Jairo olhou surpreso, mas sem ânimo respondeu: Acha que depois de velho poderia aprender? Não creio. E por que não? Gosta dos livros espíritas, não gosta? Eles lhe serão excelente companhia, Jairo. Sem responder, Jairo esforçou-se por se alimentar. Apesar da dor intensa que sentia pela separação da esposa, a presença de Emily lhe trazia conforto ao coração. Passado alguns dias, Emily, temendo que pudessem descobri-la, foi à casa de Sara e pediu: Preciso de sua ajuda. Quero mudar completamente minha aparência, para que possa permanecer em companhia de Jairo sem despertar suspeitas. O que poderia fazer? Pensei em cortar os cabelos, mas creio que só isso não será suficiente. Sara tocou nos cabelos de Emily, pensou demoradamente e depois disse: Acredito que se quer esconder-se de fato, precisa de uma mudança radical. Está mesmo disposta a passar por isso? Sim, o que tem em mente? Um tanto hesitante, Sara prosseguiu. Podemos cortar seu cabelo e pintá-lo de preto. Depois, podemos comprar roupas e calçados masculinos para que se vista como homem. Acha muito complicado? Não, acho uma ótima ideia. Embora saiba que isso não vai impedir de me encontrarem, certamente vai dificultar. E para todos, posso fazer-me passar por um parente que veio fazer companhia a Jairo após a morte da esposa. Acho que pode funcionar. Então vamos imediatamente à ação. Venha, sente-se aqui, vou cortar seu cabelo exatamente como corto de meu filho. Emily, sem vacilar, sentou-se e se entregou às mãos habilidosas da amiga.
Sara modelou-lhe os cabelos num corte masculino. Rapidamente estava pronto. Emily observava as mechas de cabelo que caíam e sentia subir-lhe um nó à garganta. Porém, resoluta, respirou fundo e manteve-se calma. Finalmente, Sara disse: Pronto, acho que ficou bom. Foi até o quarto e retornou com um espelho redondo nas mãos. Depois, colocando-o diante do rosto de Emily, perguntou: O que acha? Emily mirou-se no espelho e surpreendeu-se. Ficou ótimo, estou mesmo diferente. Depois de se observar durante algum tempo, disse: Bem, vamos prosseguir. Tem a tinta para mudarmos a cor de cabelo? Não, isso terá de esperar. André irá à província amanhã pela manhã. Pedirei a ele que traga a tinta e também algumas roupas para você. Se quiser vir amanhã à tarde, concluiremos o que começamos hoje. Na tarde seguinte, no horário combinado, Emily estava novamente sentada, entregue às mãos de Sara, que lhe tingiu os cabelos de negro. Ao final, o ritual do dia anterior se repetiu. Sara, com o espelho nas mãos, mostrava à jovem sua nova aparência. Ao fitar-se, Emily se surpreendeu. Mais ainda, estava realmente mudada com uma nova aparência e disse: Acho que gosto desta cor, Sara. Pareço mais forte. Sara sorriu dizendo: Não é o cabelo que a faz mais forte. Você está crescendo, Emily, e reencontrando toda a força que já estava dentro de você. Assim espero, Sara, pois sei que vou precisar muito disso. Quero minha filha de volta e vou lutar por ela. Não vou mais desistir. Os conhecimentos que venho adquirindo estão me esclarecendo muito, e o Evangelho vem me dando força interior para acreditar e perseverar. Não sei ainda por onde devo começar, e por ora aguardarei a orientação que sei que chegará no momento oportuno. Precisa se manter firme, aberta às orientações e com o coração cheio de esperança. É isso mesmo. Viu como você está mais forte? Nada à sua volta mudou, ou melhor, ocorreram mais problemas e dificuldades. Só que agora você está diferente. Com certeza irá encontrar o que procura e com a bênção de Deus alcançará seus objetivos. Emily concordou sorrindo e disse: E as roupas, conseguiram? Aqui estão, 2 calças e 2 camisas. Foi o que pudemos trazer. Assim que for possível, não é necessário mais do que isso. Já posso me virar bem. O importante é que continue oculta aos olhos daqueles que me procuram. Se me encontrarem agora, não sei o que poderei fazer. Não tenho um plano claro e ficaria tudo mais difícil. É bom estar preparada, inclusive com mais informações sobre o que de fato aconteceu naquela noite. Emily refletiu e ficou longo tempo em silêncio. Seu rosto entristeceu-se, mas ela lutou intensamente para não desanimar. E levantando-se de um salto, disse: Você tem razão. Há muito a ser feito. Obrigada mais uma vez, Sara. Cada vez mais compreendo o grande carinho e a confiança que Lucrécia nutria por você. Agora tenho de ir. Pensei que fosse jantar conosco. Não posso, Jairo está sozinho e fiquei de preparar-lhe o jantar. Sara, percebendo o carinho que Emily manifestava pelo amigo, não insistiu mais. Emily se despediu e, vestida com roupas masculinas, dirigiu-se à pequena casa de Jairo, à beira do mar. Quando ele a viu entrar, espantou-se sem reconhecê-lo. Posso ajudá-lo em alguma coisa, rapaz? Não está me reconhecendo, Jairo? Emily? Não reconheci você, mas a sua voz é inconfundível. O que fez, minha filha? O que fez com seu cabelo? E que roupas são essas? Ora, Jairo, preciso continuar aqui sem ser reconhecida. Achei melhor tomar algumas providências que contribuem e me parece que funcionou. Não estou mesmo irreconhecível? Olhando com atenção e, sobretudo, depois de ouvir sua voz, fica mais fácil reconhecê-la. Mas a princípio não reconheceu. Não, a princípio não. Ótimo, já é alguma coisa. Bem, vamos ao jantar.
Jairo permaneceu longo tempo observando Emily, que se movimentava pela cozinha preparando o jantar. Lembrava-se dela nos primeiros dias em casa, sem esperança e totalmente abatido. Não era nem a sombra da jovem que tinha agora diante de si. Que mudança em tão pouco tempo! Fazia pouco mais de 5 meses que chegara e as mudanças eram notórias. Acompanhada de Jairo, ela continuou participando do pequeno grupo de estudos. Ao terminar o livro dos Espíritos, leu outro, assim como devorava as revistas espíritas que Sara lhe emprestara. Deixava-se envolver pela luz que os estudos lhe traziam, compreendendo cada vez melhor o que se passara em sua vida até aquele momento. Frequentando as reuniões com sincero interesse em aprender, sentia-se mais e mais equilibrada, à medida que se deu conta de que suas crises eram influências espirituais de inimigos do pretérito. Foi capaz de assimilar o fato com rapidez e, estudando mais intensamente, buscava na oração o perdão daqueles que a perseguiam. Lia diariamente com especial carinho o Novo Testamento que a amiga lhe deixara. Não se separava dele nunca, e a exemplo dela, o lia todas as manhãs. Emily sentia que os ensinamentos de Jesus nunca haviam sido tão claros para ela. Nunca as lições haviam penetrado em sua alma com tal profundidade e nunca antes tivera tanta necessidade de colocá-las em prática. O Espiritismo lhe descortinava respostas para as questões que a haviam torturado por muitos anos. Isso lhe trazia paz e serenidade e a ajudava também a compreender a doutrina de Jesus. E agora ela enxergava que, sem praticá-la, pouco ou quase nada adiantaria tão somente conhecê-la. Além disso, sentia lentamente brotar dentro dela novas energias que lhe traziam esperança para continuar procurando reconstruir sua vida. Em muitas ocasiões, sentia a presença ameaçadora dos antigos adversários espirituais, mas aprendeu a levá-los em oração até Deus e passou a ter mais controle sobre si mesma. As crises que a dominavam passaram a acontecer somente nas reuniões, quando então ela servia da intermediária aos espíritos esclarecidos que traziam importantes conhecimentos ao grupo, contribuindo para o crescimento de todos. Desse modo, se dava utilidade àquilo que ela tanto temera e de que fugira por anos seguidos. Enquanto aprendia, ensinava a Jairo a ler. Ele se desenvolvia rapidamente e, em pouco tempo, já estava lendo sozinho as primeiras páginas de O Livro dos Espíritos. Emily ficava satisfeita quando, caminhando pela cozinha no preparo de alguma refeição, ouvia Jairo a ler na varanda, ainda que com dificuldade as primeiras palavras. Sabia quanto isso era importante para o amigo e se sentia feliz em ajudar.